A paz do Senhor, povo abençoado, tudo bem com vocês? Eu sou César Augusto e hoje nós vamos falar sobre um tema importante que alguns têm dúvida, principalmente quem não é evangélico tem dúvida, que é a diferença entre reza e oração. Reza. O que é reza? Reza é a repetição de palavras. Por exemplo, quando você reza o Pai Nosso, você está repetindo exatamente as palavras que ali estão descritas. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc. O que é oração? Oração é uma conversa. Da mesma forma que você conversa com o teu amigo, que você conversa com a tua família, é você conversar com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você conversa com Deus em oração. Mas César, por que tem o Pai Nosso na Bíblia? O Pai Nosso foi um modelo de oração que Jesus deixou para nós. Como que a gente deve orar? Não está falando que a gente deve repetir o que está escrito no Pai Nosso, ficar naquela história de rezar 3 Pai Nosso, não sei o que. Não! Isso é errado também, por exemplo, você rezar o Pai Nosso? Não é errado também. Mas, daí fica uma coisa assim, meio superficial, você não se aprofunda em nada. E você não medita também. O que é meditar? Você pensar sobre o que você está falando, você só repete, igual um papagaio. A mesma forma quando a gente ouve uma música, ouve um hino, e repete que fala a letra do hino, a letra da música, e não para meditar no que a gente está cantando. Daí a reza é assim. A gente tem que, mediante a oração, a gente tem que meditar sobre o que nós estamos orando. Mas hoje eu queria falar para vocês também um pouco sobre o Pai Nosso. Cada parte do Pai Nosso, desse modelo de oração, que Jesus falou que quando vocês orarem, deverão orar assim, passando este modelo para nós. Primeiro, Pai Nosso. Primeiro, devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Saber que nós somos inferiores a Ele e que Ele é superior a nós. Que Ele é o dono de tudo, que Ele é quem nos criou. Que Ele é o nosso Pai, mas que Ele também não é o meu Pai. Ele não é só meu Pai, Ele é nosso Pai. Da mesma forma como Ele é meu Pai, Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, Ele é teu Pai. E Pai Nosso que estás no céu. Ele está no céu. Santificado seja o teu nome. O que diz isso? Deus é santo. O que é ser santo? Muitas vezes a gente confunde as coisas. Ser santo é ser separado. Separado para um propósito. Por isso nós devemos ser santos. Não quer dizer que as pessoas vão ficar nos idolatrando, nos canonizando ou coisa do tipo. Ser santo no sentido de ser separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado do mundo, separado das coisas ruins, separados para Deus, para servir a Deus. E Deus é santo porque Deus é santidade em si. Ele é por todo santo. E o nome de Deus é santo. A gente tem que ter reverência ao falar do nome de Deus. Quantas vezes a gente... Não tem um dos mandamentos que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o nome de Deus é santo. E Deus não terá por inocente quem tomar o santo nome dele em vão. A gente não pode qualquer coisinha, ai meu Deus, não sei o que. Tipo, às vezes a gente está fazendo as coisas mais erradas da face da terra e fica falando meu Deus, tipo, ao léu, em vão, totalmente em vão. O nome de Deus é santo, a gente tem que ter plena convicção disso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Nós devemos
chamar à existência o reino de Deus sobre a nossa vida. O reino de Deus não é um lugar físico. O reino de Deus é espiritual. E nós devemos nos aproximar de tudo aquilo que agrada a Deus. Devemos tirar da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não provém de Deus. E o que é aquilo que não provém de Deus? Aquilo que afasta o homem de Deus. O que afasta o homem de Deus? O pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Lembra aquela brincadeira com dardos, onde tem um alvo, daí você tem que, com a flechinha, acertar o alvo. Daí, o nosso alvo é Cristo. Quando a gente acerta fora do alvo, nós estamos errando o alvo. Daí nós estamos pecando contra o nosso Deus. E Deus, Ele não tem prazer em quem vive na prática do pecado. Errar, todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos ao erro, afinal nós somos humanos. A partir do momento da queda do homem com Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, o pecado passou a ser parte da humanidade, passado de geração a geração. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. O que nós não podemos é viver na prática do pecado, fazer do pecado uma forma de vida, porque Deus não se agrada disso. Nós temos que lutar contra o pecado, tentar a cada momento vencer o pecado. Mas nós conseguimos isso sozinhos? De maneira alguma. Nós conseguimos isso com a ajuda do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo que nós venceremos o pecado. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra de Deus fala que o que for concordado aqui na terra será concordado, ligado no céu. Por isso, vamos pensar coisas boas, vamos querer coisas boas para as nossas vidas, vamos deixar das palavras maldizentes, deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Seja feita a tua vontade. Os planos de Deus, os caminhos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos caminhos. Quantas vezes a gente quer uma coisa, a gente insiste com uma coisa, mas essa coisa que a gente quer, a gente só vê o agora, a gente não vê o amanhã, não vê o depois de amanhã, não vê o futuro. Mas Deus conhece passado, presente e futuro. Ele sabe o que é melhor para cada uma das nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. E Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor do futuro. E nós devemos entregar o controle da nossa existência nas mãos de Deus. Porque somente assim nós vamos cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Jesus possa ser prioridade na nossa vida. E que a gente venha aceitar a vontade dEle na nossa vida. Seja feita a tua vontade. Que nós possamos entregar o controle da nossa existência na mão de Deus. Há uma história que diz que tinha um cara muito rico, que ele tinha uma mansão, que tinha uns 10 quartos na casa dele ou mais. E certo dia à noite, bateram na porta da casa dele. Oi, de casa, não sei o que. Ele atendeu. Quem era? Era o diabo. Ele falou pro diabo: diabo, você não vai entrar na minha casa. Mas o diabo já foi colocando o pé, já foi entrando e fez uma arruaça na vida dele. Só destruição. Daí no outro dia, deixou o homem ferido e tal. No outro dia, bateram na porta da casa dele de novo. Oi, de casa, posso entrar? Quem é? Sou Jesus. Daí ele falou: Jesus, o senhor pode entrar. Olha o que o diabo fez comigo, me destruiu e coisa e tal. Daí Jesus foi lá,
curou as feridas dele, cuidou dele. Daí esse homem falou para Jesus: Jesus, o senhor não quer ficar aqui em casa? Eu tenho 10 quartos, eu tenho um quartinho ali, ó, tem varanda, um quartinho bom pro senhor. Daí Jesus ficou na casa dele. No outro dia à noite, bateram na porta da casa dele de novo. Oi de casa. Ele atendeu. É o diabo. E o diabo veio, entrou, colocou o pé para dentro. Ele não queria que o diabo entrasse, ele entrou de novo, fez o estrago na vida dele, bateu nele e tudo mais. No outro dia, ele encontrou Jesus, foi lá no quarto que Jesus estava. Daí foi lá e falou: Jesus, o senhor não viu o que aconteceu aqui? Daí, o que aconteceu? O diabo veio, estragou minha vida, bateu em mim, olha aqui, tô todo feridento. Jesus pegou o homem no colo, curou as feridas dele, ajudou ele. Daí Jesus falou para ele: eu posso ir embora? Daí o homem falou: não, Jesus, fica comigo, eu te dou até um quarto melhor. Daí ele deu um quarto melhor para Jesus passar a noite, deu uma suíte, tinha banheiro, tinha tudo para Jesus lá. Daí no outro dia à noite, o diabo veio de novo, fez a mesma coisa com o homem. No outro dia ele encontrou Jesus de novo, curou as feridas dele, cuidou dele. Daí ele falou para Jesus assim: Jesus, o senhor aí nesse quartinho aí longe de mim, o diabo vai continuar entrando na minha vida, vai continuar destruindo a minha vida. Jesus, quer saber de uma coisa? Toma a chave da casa, agora o senhor é dono, agora o senhor é dono de toda a casa. Eu não aguento mais, Jesus. Daí à noite veio o diabo, bateu na porta da casa. Quem abre a porta? Jesus abre a porta. Daí o diabo se assustou. Cadê o homem? Eu quero destruir a vida dele. Daí Jesus olhou para o diabo e falou: agora quem manda nessa casa sou eu. Eu sou o senhor dessa casa. E o diabo foi embora, furioso. O que nós podemos tirar dessa história? Quantas vezes nós estamos colocando Jesus num quartinho da nossa vida, num quartinho da nossa existência? Mas Jesus não quer um quartinho, um pedaço, uma parte da nossa vida. Jesus quer toda a nossa vida. Jesus quer que tudo seja para Ele, tudo dele, tudo com Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que a gente possa verdadeiramente entregar, falo mais uma vez, o controle da nossa vida nas mãos de Jesus. Que Ele possa reger a nossa vida. Não adianta Jesus ter só uma parte da nossa vida, mas Jesus ser dono, Senhor e Salvador de toda a nossa existência. E nós não podemos dividir Jesus com ninguém. Nós não podemos servir a Deus e servir outras pessoas, porque Jesus quer exclusividade. O Espírito Santo, ele é ciumento. Ele quer a gente só para Ele, só para Jesus. Então a gente não podeis servir a dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer o outro, ou você vai agradar o outro e aborrecer a um. A gente não pode servir a Deus e ao diabo. Nós não podemos servir a Deus e a outro senhor. Nós não podemos servir a Jesus e a imagens de escultura. Nós não podemos servir a Jesus e a horóscopos. Nós não podemos servir a Jesus e ao pecado de estimação. Nós não podemos servir a Jesus e a qualquer outra coisa que nos afaste de Jesus. Que Jesus possa ser Senhor e Salvador da nossa vida. Então, voltando à oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é o pão nosso? É a porção diária para as nossas vidas. O povo, quando era
escravo no Egito, que Deus libertou o povo do Egito e o povo ficou vagando pelo deserto por 40 anos, por murmurar, por desobedecer a Deus, o povo ficou dando volta em círculos no deserto. Deus enviou maná para o povo. O que era o maná? Maná era o pão vindo direto do céu para o povo. Mas tinha um segredo no maná. O povo só podia pegar a quantidade certa para aquele dia. Se o povo pegasse menos, ia faltar. E se o povo pegasse mais para guardar para outro dia, ia apodrecer. Deus dava para o povo exatamente aquilo que o povo precisava. Nem muito, nem tão pouco. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós queremos ser milionários, nós queremos grandes riquezas nessa terra, mas Deus nos dá o necessário. E você pode ter certeza disso. A palavra de Deus fala: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E em outra palavra diz que Deus: olhai para as aves do céu, que não trabalham nem fiam, olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, o filho de Davi, que era o rei, um dos reis mais ricos de toda a história, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, como um lírio. E se Deus cuida da erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos lírios do campo, o que dirá de nós, que somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus há de cuidar de nós em todo tempo, a todo momento. Então o pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou então, em outra versão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes a gente pede perdão para Deus? Meu Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, tem misericórdia de mim, eu sou falho, eu sou pecador. Jesus, eu preciso tanto do Senhor. Meu Deus, eu não consigo viver sem Ti. Mas, muitas vezes a nossa oração é uma oração farisaica. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que era como os fariseus ensinavam o povo. Eles pregavam uma coisa, mas faziam outra. E quantas vezes a nossa oração de perdão a Deus não é um arrependimento sincero, mas um remorso. Que hoje a gente está arrependido, entre aspas, mas amanhã a gente já esqueceu e voltou às mesmas práticas de pecado. E Deus irá nos perdoar se nós perdoarmos a quem nos ofendeu, a quem tem alguma dívida para conosco. Quantas vezes alguém nos deve dinheiro, nos deve alguma coisa, nos deve até mesmo atenção, seja um pai, uma mãe que não foi presente, ou algum membro da família, algum amigo que te decepcionou, algum relacionamento que você teve que não deu certo e você insiste em não perdoar, em bater na mesma tecla, falar que se você encontrar com essa pessoa você vai fazer justiça com as próprias mãos. Mas a palavra de Deus fala mais uma coisa: calai-vos, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos concede. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nesta peleja não tereis que pelejar. Deus há de fazer justiça com quem fez mal para conosco, mas nós devemos perdoar essas pessoas. A palavra de Deus fala que antes da gente entregar nossa oferta diante do altar de Deus, se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, nós devemos chegar nele e pedir perdão, porque senão Deus não vai receber a nossa oferta. Então, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós venhamos verdadeiramente perdoar. Mas César, a pessoa errou comigo várias vezes.
não cruza o mesmo caminho da pessoa, mantenha a distância da pessoa. Você também tem que ter inteligência emocional e se valorizar. Não fique diante de pessoas que te ferem constantemente, mas libere perdão sobre essa pessoa, quantas vezes for necessário. Certa vez alguém perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes devo perdoar a quem me ofendeu? 7 vezes? Jesus falou: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 na Bíblia é um número de plenitude. Significa muitas vezes que a pessoa venha nos ofender, nós devemos liberar perdão sobre ela. Claro, como eu já disse, não é todo mundo que a gente vai voltar a ser amigo. A gente tem que se valorizar também. Mas que a gente possa seguir a nossa vida, seguir o nosso caminho, mas sem ter aquela mágoa, aquela coisa que nos fere constantemente. Que nosso coração venha estar limpo em Deus. E que nós possamos liberar o perdão sobre essas pessoas. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Nós devemos orar nesse sentido, para Deus nos livrar da tentação. A tentação é aquele desejo que antecede o pecado. Quando o diabo oferece o prato para você, mas você não é obrigado a comer do prato que o diabo oferece. Porque muitas vezes a gente ainda tem aquele pensamento que o diabo vai aparecer para a gente de chifre, vermelho, de rabinho, igual a gente vê nos desenhos. Mas não. Muitas vezes o diabo aparece para a gente naquilo que a gente mais quer, só que não é da direção de Deus. Muitas vezes o diabo aparece para a gente numa oportunidade que, se a gente aceitar essa oportunidade, a gente vai se afastar da presença de Deus. Seja através de uma mulher bonita, que o diabo quer que a gente cobice e caia em pecado com ela. De um homem bonito, no caso das mulheres. De uma proposta que o diabo possa fazer para você, roubar alguma coisa, obter vantagem de forma ilícita. E tantas outras formas e artimanhas que o diabo usa em particular com cada um, porque o diabo anda em derredor, buscando quem possa tragar. Ele sabe, conhece os nossos pontos fracos, mas que nós possamos clamar a Deus para nos livrar do mal, que a nossa mente venha a ser a mente de Cristo, que o nosso corpo venha a ser templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Você sabia disso? O nosso corpo é onde o Espírito de Deus habita. Por isso que nós não podemos deixar o nosso corpo de qualquer jeito também. Nós temos que cuidar. Buscarmos sermos saudáveis fisicamente também e espiritualmente mais ainda. Porque isso aqui não é apenas carne e osso. Isso aqui é a morada do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus ainda fala mais. Quem destruir o templo do Espírito Santo, o seu corpo, Deus o destruirá. Então que nós não possamos ser destruídos por Deus, mas que nós venhamos cuidar e zelar por essa casa do Espírito Santo, por esse corpo físico que Deus nos deu. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Nesta parte nós estamos reconhecendo que Deus não é dono de algum poder, não é dono de um quartinho da nossa casa, mas toda honra, toda glória, todo o poder pertencem a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por que Senhor? Senhor é Jesus, é o nosso chefe, é o nosso guia, é a quem a gente tem que prestar conta na nossa vida, de tudo que a gente faz. Nós temos que prestar conta a Jesus. E por que Salvador? Porque Ele nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão da morte, e nos fez filhos de Deus. Antes a gente era criatura de Deus, mas a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, cordeiros em Cristo,
que nós vamos herdar o céu de glória junto com Jesus. E essa palavra que eu queria deixar para vocês, meus amigos, meus irmãos, a diferença entre reza e oração. Reza é uma repetição de palavras, oração é você conversar com Deus. E a oração do Pai Nosso foi um modelo, que nós não precisamos ficar orando ela em si, repetindo, mas orando com entendimento, conversando com Deus. Sobre isso que eu falei, que eu mostrei cada parte do Pai Nosso para vocês. Que Deus venha vos abençoar grandemente em Cristo Jesus. Um abraço apertado. E você que ainda não serve a Deus, ou que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, volta. Volta enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais, mas Cristo hoje te espera de braços abertos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã? O mundo está do jeito que está, estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus em breve está voltando para buscar a sua igreja. E você, vai subir com ele? Aquele que obedecer às palavras escritas neste livro, na Bíblia Sagrada, há de encontrar o Senhor naquele grande dia. Deus abençoe, em nome de Jesus. E você que ainda não conhece Jesus, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça essa oração comigo. Deus Pai, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu estou arrependido. Eu quero viver para o Senhor, te servir com entendimento. Eu não quero que o meu relacionamento contigo seja superficial. Eu não quero apenas rezar, repetir palavras. Eu quero ser íntimo do Senhor. Jesus, eu quero ser teu amigo. Deus Pai, eu quero ser teu filho. Deus Espírito Santo, eu quero que o Senhor habite, more dentro de mim. Espírito Santo, faça morada em mim. Em nome de Jesus. Deus Pai, e eu, que andei perdido, volto arrependido. Segura firme na minha mão. Não me deixe desanimar. Eu reconheço que eu só tenho o Senhor a quem possa recorrer. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, segura firme na minha mão. Eu quero te servir para valer, de verdade. Eu faço essa oração, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você fez uma dessas duas orações, entre em contato aí comigo através dos comentários, que nós vamos conversar mais. E procure uma igreja evangélica perto da sua casa, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja séria, uma Assembleia de Deus, uma igreja batista, uma presbiteriana, alguma igreja que verdadeiramente pregue a palavra de Deus. Se você for numa igreja e eles só quiserem ter dinheiro, só quiserem você vê coisas esquisitas por lá, sai fora e procure uma igreja que busque a Deus verdadeiramente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.